volta com o último bloco do programa Mais Saúde e hoje aqui falando sobre inverno, como se prevenir, como cuidar da saúde nesse período. E aqui ao meu lado, Almir Mendonça de Almeida, que é otorrinolaringologista aqui em São João del Rei e atende também toda a nossa micro-região, né, Almir? A gente está tirando as dúvidas do pessoal de casa, não é isso mesmo? Dentro do possível, né? A gente recebeu uma série de perguntas, vou tentar fazê-las agora nesse último bloco. A gente recebeu uma pergunta de uma pessoa muito querida aqui da nossa audiência, que é o Edmilson. Um abraço para você, Edmilson. Obrigada por estar conferindo o nosso programa. E ele fala o seguinte, ele fala que ele tem sinusite e ele sempre se sente incomodado durante a madrugada. Existe alguma coisa que ele possa fazer para trazer a ele mais conforto, alguma coisa que ele possa fazer para cuidar melhor dessa doença? Veja bem, novamente eu não estou vendo o rapaz aí no caso, mas o fato de ser mais durante a madrugada, tem que saber se essa madrugada se ele está no quarto dele, se ele sente uma piora no quarto dele, que pode estar relacionado com algum fator alérgico que piora aquela sinusite dele. Então, em determinada hora, na hora que ele vai dormir, tem um cobertor mais guardado, uma parede mofada, então pode ser esse o motivo. Agora, de cara, a única coisa que ele poderia fazer para evitar ter esse problema é uma lavagem nasal com soro fisiológico várias vezes ao dia. Só isso aí, uma lavagem rigorosa do nariz, talvez ajude no caso dele. Vai dar ele mais conforto ao longo dessa madrugada para ele dormir melhor, né? Exatamente. Almir, a gente está falando um pouco sobre essa questão, né, das doenças respiratórias, a gente está falando da sinusite, que é uma questão assim, que incomoda muita pessoa, uma doença que incomoda muitas pessoas. O que é a sinusite? Por que ela incomoda tanto? A sinusite, a gente tem no nosso rosto algumas cavidades que acreditam que a função dessa cavidade é diminuir um pouquinho o peso da calota craniana, do crânio como um todo. E ela é revestida por uma mucosa que possui cílios, que é uma extensão da cavidade nasal. Então nós temos seio frontal, seio maxilar, tem o seio etimoidal, o seio esfenoidal. E essa mucosa respiratória, ela produz uma secreção que ela é benéfica e o batimento ciliar faz a limpeza dos intempéries, né? Então aquele batimento ciliar vai movimentando aquilo para trás, né, em direção à garganta e mantém esse organismo da gente sempre limpo. Quando ocorre um desequilíbrio, essa mucosa se irrita ou existe uma obstrução da drenagem, aí começa a haver uma hipersecreção, pode haver uma infecção secundária bacteriana ou virótica e aquela secreção, aquele peso em cima das raízes nervosas da mucosa vão ocasionar os sintomas da sinusite, que pode ser uma dor, né, características no local, ou às vezes, principalmente crianças, o único sintoma às vezes é uma tosse persistente que se agrava à noite. Ou seja, a sinusite ela é um quadro, então, né, de vários sintomas também, né, Almir? É um quadro de vários fatores e com vários sintomas. Então a pessoa tem que ficar assim atenta também para ela ver mais ou menos se ela está passando por esse processo, não é isso? Certo. Almir, vamos falar então um pouquinho sobre essa questão das pessoas mais velhas, as crianças também. Essa faixa de idade, essas faixas etárias que muitas vezes são um alvo mais fácil para essas doenças de inverno. Almir, existe algum segredinho, alguma dica aí também para você passar para o pessoal de casa, para estar cuidando também das pessoas mais idosas, das crianças pequenas? O que acontece na realidade é que se a gente pegar os extremos, as crianças e os mais idosos, eles passam pelo mesmo processo. O sistema imunológico, tanto do idoso, já está em fase de decadência, quanto da criança está se formando ainda. Por isso que esses extremos são os mais vulneráveis, certo? Então, no caso do idoso especificamente, a vacinação contra a gripe é o mais indicado, certo? E volta a existir a hidratação e a alimentação. As crianças também, né? Também. Se hidratarem bastante. Bastante. Almir, a gente também conversou um pouco com a Zizi também Magalhães, lá em Tiradentes, sobre essa questão de agasalhar bem as pessoas idosas, as pessoas com problema de circulação. Então, eu vou pedir para o pessoal da produção colocar o vídeo para a gente poder assistir esse último trecho da entrevista com ela.
Zizi, vamos falar então um pouquinho sobre essa questão da idade. A gente acha muito que a gente tem que proteger aquelas idades mais vulneráveis, crianças, idosos. Isso é um mito? Todo mundo tem que se proteger igual? Eu acho que sim, eu acho que todo mundo tem que se proteger igual. A criança, a gente tem que protegê-la bem, né? Porque ela está mais sensível, né? Predisposta, brinca muito e não liga para nada, né? Não está preparada. E o idoso também tem que estar bem preparado, né? Porque imagina pegar uma gripe, uma pneumonia numa viagem dessas, é terrível, né? Então, é fundamental. Para isso, então, nós temos um artigo nas nossas lojas que é a cerola e a camiseta térmica, que isso aí é o carro-chefe de venda das lojas. Essa camiseta térmica é um material com microporos, e esse material é testado em laboratórios nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, esse tecido da camiseta térmica é usado pelos astronautas, sabe? Eles são testados em laboratórios lá nos Estados Unidos. Olha. Então, realmente é um tecido fantástico, e você, com essa camiseta térmica, você inclusive pode praticar esportes de inverno, de esqui, porque quando você sua, esses microporos jogam o suor para fora do corpo, não lhe deixando úmida. E na calefação ela mantém sua temperatura ambiente, quer dizer, você não tem aquele efeito cebola de ficar se descascando, tirando o casaco. E a roupa que eu vou te mostrar como se veste, que a maneira adequada de se vestir para pessoas que vão para regiões extremamente frias é se vestir em 3 camadas. Eu vou então lhe mostrar a roupa. Primeiro você põe a camiseta térmica, que é essa aqui, que é um tecido respirável, ela fica em contato com a sua pele, você pode fazer todos os movimentos, esquiar, correr, fazer o que você quiser, ou não, e ela está ali aquecendo, e no caso de você estar fazendo um esporte de esqui, ela joga para fora, você sua, e para que você não fique úmido e pegue um resfriado, porque lógico, você está úmido e está no frio, você vai pegar um resfriado. Ela joga então o suor do seu corpo para fora. Sabe, nós inclusive na loja, as vendedoras fazem um testezinho, pega a água, põe dentro, e nossos clientes, inclusive, testam isso na mesma hora. Então essa aqui é a camiseta térmica. É interessante porque as malhas são hiper finas, exatamente. E como aquece? E a segunda camada é essa, é o fleece, que também é um tecido sintético, porque o sintético, ele é independente de aquecer mais e ter esse efeito térmico, ele seca, você pode lavar ele seca muito mais rápido do que se fosse um tecido comum. E também fino, olha a leveza dele. Exatamente. Exatamente. Essa é a segunda camada. E essa é a última camada. Esse é o tal casaco corta-ventos, é o casaco que vai lhe proteger de tudo. É a sua terceira camada. Então, com esses 3 elementos, você pode ir para onde você quiser. Pode ir para o Canadá, para onde você quiser esquiar, que você está protegido. Aqui é a cerola. É do mesmo material, né? Você veste por baixo do Veste jeans, por baixo do jeans, da roupa da sua calça de esqui, põe a cerola, a camiseta, o fleece e finalmente o casaco. Aí, lógico, um gorro, né, um tapa-orelha, luva, que é fundamental, como eu disse, se as extremidades não estiverem aquecidas, nada mais vai te aquecer. Você vai ter sempre a sensação de que você está com frio. Ou seja, a gente tem que aquecer as extremidades, né? Exatamente, mãos, pés. E tentar sempre vestir as cirolas térmicas, a blusa térmica, porque aí a gente dá uma combinação perfeita. A gente teve essa aula aqui com a Zizi Magalhães, que é a proprietária da loja de inverno, parceira também da TV Campos de Minas. Isso. E eu gostaria muito de agradecer mesmo a sua participação, dizer que foi ótimo tê-la aqui, de explicar isso para o pessoal também que nos assiste aqui na TV Campos de Minas. Nós somos de uma região bem fria, bem fria, e certamente a gente vai pegar um friozinho gostoso. E com todas essas dicas a gente não vai sofrer muito, não. Querida, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar da minha loja. E vocês, quando forem ao Rio de Janeiro, se quiserem visitar uma das nossas lojas, será um prazer. E, se não,
vocês podem adquirir essas peças e muitas outras mais através do nosso site, que é o www.lojadeinverno.com.br. E nossas redes sociais também, onde nós damos dicas de viagem, lugares frios, o que você deve fazer, como você deve se vestir para determinadas ocasiões, enfim, uma infinidade de informações. Muito obrigada, Zizi. Para você aí de casa, ótimas dicas, ótimo inverno. E vocês conferiram a entrevista com a Zizi Magalhães, o último trecho, né, dessa entrevista, com dicas também como se proteger, como cuidar das pessoas mais velhas também e das crianças, com roupas próprias, né, em períodos de muito frio. Almir, para estar amarrando esse assunto, vamos falar um pouquinho dessas alergias, né, que aparecem nesse período também. Quais são as mais comuns e as receitas, vamos dizer assim, as dicas novamente, são aquelas mesmo de umidificar a casa, de tirar o pó? Como que seria isso? A pessoa alérgica pode ter contato com esse pó? Não, não pode, né? Pelo menos não deve. Na realidade, o que acontece? O clima frio e seco faz com que o alérgeno ele fique mais tempo pairando no ar, entendeu? Então você pega um ácaro, que é uma estrutura muito pequena, né, microscópica. Então a pele dele, no tempo mais úmido, ele fica sedimentado no chão. No tempo seco, ele tende a ficar bailando mais tempo no ar. Por isso que os alérgenos sofrem mais, né? A alergia mais comum do dia a dia é a que a gente chama alergia à poeira doméstica. Não é essa poeira de estrada, não é essa poeira... É aquela poeirinha de casa que a gente não vê, justamente por causa do ácaro, né? Então é a poeira e o dermatofagóide, que é o mais comum. Ou seja, então, para o pessoal de casa que tem muita alergia, evitar o pó, né, Almir? Evitar o pó, como é que você evita o pó? Pano molhado, né? Usar cobertor ao invés de edredom, lavando cortina dentro do possível, tirando tapete. É melhor tapete. Usar o cobertor ao edredom? Não, ao contrário. Ao contrário, desculpa. Melhor usar o edredom ao cobertor, para o alérgico, né? Essas mantas que as pessoas têm usado muito, parece que ela, não sei se é poliéster, não sei o nome correto. Essas mais fininhas, mas que tem uma característica mais macia. Para pessoa alérgica também não é recomendado, não, né? Não, deve ser evitado. Mas o edredom mesmo. O edredom é melhor. Para a gente fechar um pouquinho, Almir, falando dessa questão das alergias. A rinite, existe diferença da rinite sozinha, como se ela fosse uma doença só, e a rinite alérgica é a mesma coisa de rinite? Eu acho que eu fiz um pouco de confusão aí para me explicar. Rinite é a mesma coisa de rinite alérgica? Não, a rinite alérgica é uma rinite. É uma rinite. Aí nós temos várias rinites, a alérgica é uma delas. Então, nós citamos aqui, no caso, aí, alergia à poeira doméstica, por exemplo. Você tem a rinite virótica de um resfriado. Também é uma rinite e não é alérgica. Você tem a rinite vasomotora, que é relacionada ao sistema nervoso autónomo, só tem obstrução nasal e secreção nasal, a coriza. Quer dizer, então a rinite nada mais é do que a afecção da mucosa respiratória nasal. Se ela se estende para o interior da face, aí já passa a ser uma rinocinusite. Então, ou seja, a rinite ela pode acontecer em outro processo infeccioso, não necessariamente uma bactéria, pode ser a vírus. Pode ser um ambiente de trabalho, uma rinite tóxica, né? Olha. Uma rinite medicamentosa, a pessoa que está, digamos assim, viciada no uso de vasoconstritor nasal, ela acaba desenvolvendo uma rinite medicamentosa. Aprendendo mais aqui hoje, porque eu achava que rinite era só a minha mesma, alérgica, complexa, que vai e volta, e a todo tempo está ali comigo, presente nos tempos de inverno. Almir, infelizmente, né, o nosso programa está chegando ao fim. Eu sempre brinco que dá para fazer, né, mais de meia hora, 40 minutos. Foi um prazer ter você aqui. Gostaria muito de agradecer a sua participação. Eu que agradeço, espero ter ajudado na realização do programa. Tá certo, Almir. Muito obrigada. Querendo voltar, uma saúde todo seu. Muito obrigado, boa noite.
Antes de terminar o programa, né, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, mas é bem rápido. Primeiro, mandar um abraço para os patrocinadores aqui do programa, que é a Autêntica Modas e Bela Grife. Um abraço muito grande para as meninas lá das duas lojas. Muito obrigada por essa parceria, né, de sucesso aqui no programa Mais Saúde. E também mandar um obrigada especial e um abraço também para duas telespectadoras. A dona Gisele, do bairro Tijuco, encontrei com ela hoje pela manhã, disse que mandaria esse beijo. E também para a dona Mercedes, do Bonfim, lá nos predinhos, lá no final do Bonfim. Um abraço para você, obrigada pela audiência aqui no Mais Saúde. No mais, nosso programa foi ótimo. Daqui uns dias a gente vai ter um novo encontro. Mas até lá, se você quiser conferir a reprise desse programa, amanhã às 10h40, sexta-feira. É só conferir o Mais Saúde. E também pode conferir também no nosso site, no www.tvcamposdeminas.com.br, Mais Saúde, ano 2016. Daqui uns dias a gente tem um encontro. Eu vou esperar por você. Boa noite e até lá.